vou fazer um relato sobre um experimento que está dentro de um projeto de pesquisa que a gente vem trabalhando, voltado para o bias tecnológico do cinema e observando esse primeiro período aí de 1893 até 1905, tentando buscar evidências do surgimento de uma tecnologia que vai levar à criação de uma memória organizada do cinema, até porque é preciso decifrar a tecnologia, ou seja, você tem um momento aí de desconhecimento, né, onde você começa a produzir filmes. Então, esse título de Cinema, Patrimônio, Memória e Tecnologia, sobre origem e descoberta, é exatamente por esse recorte da pesquisa, que trabalha com uma inspiração teórica no Harold Innis, que desenvolveu uma teoria sobre a tecnologia de informação, comunicação e os suportes, né? Basicamente, né, nos enunciados dele, diz o seguinte: os suportes de informação mais pesados têm um bias, uma ênfase, que é mais favorável à permanência no tempo. Por outro lado, eles têm alguma dificuldade de circulação espacial. O exemplo dele é a escrita em pedra, barro, né, que permanece muito tempo, mas é difícil de circular, tem uma limitação de transporte. Já os suportes mais leves, o exemplo dele é com papiros, circula muito rápido pelo espaço, né, mas pode ter um comprometimento de permanência no tempo. Então, se você pegar um papiros, né, egípcio íntegro, é mais difícil do que você achar um pedaço de pedra com escritas da Mesopotâmia, né? E aí ele vem trabalhando com isso até a invenção da prensa tipográfica, do papel, e nós estamos trabalhando com isso aplicado ao filme, ao cinema, ao audiovisual, ou seja, as tecnologias que vão dando ênfase a um determinado tipo de suporte com seus ambientes naturais, porque para processar filme você precisa de um tipo de ambiente, de ferramentas. Para processar arquivo digital já é outro. Então a gente está trabalhando com esse olhar para esses fenômenos. No caso aqui nos interessa muito essa observação desse período, porque é um período, de certa forma, como se fosse um Big Bang do cinema. Ou seja, tem uma invenção que era pensada como um equipamento fotográfico a mais, e de repente tem uma mudança de eixo, e o que eles pensavam que era assim: bom, vamos vender os equipamentos, e esse é o nosso papel. E tanto, se a gente analisar, tanto Thomas Edison como os Lumière, rapidamente eles se transformam em produtores de filmes, porque o valor, o interesse passa a ser pelo filme que está sendo exibido e não pelo equipamento em si. Ou seja, tem uma fronteira aí de que é um outro start para uma outra coisa que, bom, peraí, é como inventar o papel é uma coisa, mas se você não sabe escrever, né, no caso da invenção do papel como tecnologia de informação, você tem já uma cultura que vai para as letras, né, para as escritas. Então o papel ajuda a difusão dessa informação. No caso do cinema, você não tem isso pronto, você tem um invento para as imagens de movimento, mas não tem ainda uma linguagem consolidada. Essa linguagem vai ser construída exatamente a partir desse período. Então, eu estou recortando exatamente nesse período de 1893, 95 até 1905, para ver assim, quais são os traços que a gente encontra desse momento que a gente chama do Big Bang, eu chamo também de uma gênese da indústria do cinema que está nascendo, e sobretudo porque a questão do patrimônio precede a ideia de memória, na medida em que quem produz o filme, quase sempre nesse primeiro momento, é também quem cuida da sua distribuição e muitas vezes também da sua exibição. A gente tem que lembrar que tem todo um período de, vamos dizer, cineastas ambulantes, nômades, né, muito próximo daquele formato dos grupos mambembes itinerantes de teatro, de espetáculos populares, das feiras.
que vão de cidade em cidade, então o cinema vai se incorporando a isso, assim como os espetáculos de variedades, mesmo as feiras, os cafés apresentam um filmezinho como atração. Então, eu estou trabalhando com esse olhar para esse período e encontrei algumas sinalizações, algumas evidências exatamente de uma grande falta de tecnologia para preservar a cópia ou negativa do filme, para poder tirar mais cópias e poder vender. Então você tem um primeiro momento que se caracteriza muito com filmes que eram vendidos a cópia para alguém que ia explorar esse filme, exibir em algum lugar, mas quem era o dono do filme, quem tinha feito o filme, não tinha nenhum controle sobre isso. Então ele ganhava com a venda da cópia para alguém que muitas vezes montava um cineminha itinerante, tinha comprado um projetorzinho, e ele comprava vários filmes, montava uma programação e saía itinerando com essa programação. Até o momento que você precisa ter um controle sobre as cópias que você está. Então, eu vejo que não tem nenhum sistema de distribuição organizado, é uma distribuição absolutamente empírica e como negócio está muito baseado assim, bom, eu faço esse filme aqui, quantas cópias eu conseguir vender, vai ser o retorno que eu vou ter, que vai me permitir fazer outros filmes. Então, você tem um momento de muitos empreendedores, mesmo os Lumière, que não sabem bem como é que eles vão garantir o patrimônio deles. Há indícios também nesse período já de cópias piratas, filmes que tinham um grande público, uma grande aceitação popular, que eram, vamos dizer, pirateados. Os filmes do Méliès, nos Estados Unidos, foram muito pirateados. Né? Então, pegava-se uma cópia e se gerava outras cópias a partir daquela cópia. Em termos de tecnologia também começa a ficar mais complicado. Como é que eu faço uma cópia de uma cópia? Eu tenho que gerar um novo negativo para poder gerar outras cópias, tenho que fazer um internegativo, então preciso de equipamento, preciso de banhos químicos, né? E dos detalhes que eu pesquisei também, que leva para essa pergunta, assim, poxa, mas quantos filmes desse período talvez tenham se perdido, né? Porque o negativo gastou, não foi feito de novo. E aí encontrei, vou rodar aqui para nós, esse é o PowerPoint mais curto da história da Society, tem só 3 lâminas, sendo que a segunda lâmina que nos interessa tem um link para um trecho de uma série que conta a história do cinema na Europa, que foi produzida em 1995, quando teve o centenário do cinema na Europa, produzido pelo British Film Institute. Então tem uma primeira... são uns 15 minutos iniciais ali, que aparecem todas essas imagens das origens do cinema, e eu fiquei muito impressionado quando eu vi um relato de um produtor que é considerado um dos pioneiros do cinema no Reino Unido, que conta a história de um filme que ele fez, uma produção caseira, com ele, a mulher, o neném, a história de um neném sequestrado por um grupo de ciganos e o cachorro da família que encontra o neném e resgata. E esse filme vendeu tantas cópias que ele teve que ser refeito 2 vezes. Então, essa questão é essencial, porque assim, quando você faz cópia, você põe negativo para rodar numa máquina, para gerar cópia. Se você vendeu 100 cópias, esse negativo passou 100 vezes na mesma máquina, ele vai sofrer um desgaste. Assim como as cópias sofreriam, né? Depois, um dos grandes problemas do suporte químico, no final era esse, riscava a cópia, arrebentava a cópia, incendiava dentro do projetor, né? O cinema tinha essa aura, né, de uma certa ameaça e uma certa permanência no tempo, e aí voltando, né, a essa ideia do Innes, a permanência no tempo. Bom, o negativo é feito para durar 100 anos, se estiver arquivado, guardadinho, em condições ideais, mas se você rodar esse negativo 300 vezes para gerar cópias, você vai ter um desgaste físico também que impacta na sua preservação. Aí surgiram depois tecnologias para restaurar os negativos. Muitos filmes se perderam os negativos. Essa questão de como essa suporte da informação fílmica tem uma expansão muito grande, também me parece importante a gente estar olhando com uma certa perplexidade, porque a gente tem que pensar no crescimento exponencial da quantidade de filme.
você ter uma ideia, consultei minha velha tabelinha de metragem, quando a gente trabalhava com filme, né? Inclusive no curso de cinema a gente estava sempre mandando material para o laboratório, tinha que saber. Então é curioso se a gente pensar hoje, um filme de 1 minuto, que era um tempo normal nesse período, você tinha um programa com vários filmes de 1 minuto, de 30 segundos, né? Correspondia a 27,45 metros de película. E para 60 minutos, 1.645 metros de película. Para um filme de 2 horas, que depois passou, né, uma programação, nós estamos falando de 3.290 metros de filme. Então, se a gente parar para pensar a quantidade de filmes que começou a ser produzida e circular mundialmente, e aí a gente vê que esse suporte fílmico tinha esse bias, assim, facilitava uma circulação espacial que era muito favorável, ou seja, o filme circulava muito mais, atingindo um número muito maior de pessoas do que um livro, porque um livro você primeiro tem que saber ler, e nesse período aqui a gente sabe que a população mundial, nem todo mundo, né, sabia ler, e você tem que comprar um exemplar, né, ou você tem que ir numa biblioteca consultar, e o filme tinha uma amplitude de alcance junto ao público muito maior. Então, a quantidade de material fílmico produzida nesse período aí entre 1895 e 1905 já dá uma quantidade enorme. E aí a pergunta, bom, nesse momento ninguém tem uma ideia, vamos preservar a memória do cinema e tal. Você tem uma preocupação, como é que eu vou atender o cara lá da Irlanda que quer 20 cópias do meu filme, né? E eu estou vendendo para ele as cópias, não estou licenciando. Não havia nem essa ideia de que eu sou o detentor dos direitos do filme. Eu tenho o direito de explorar ele comercialmente, retendo esses direitos. É quase que uma operação, vamos dizer, pré-histórica, no sentido de que por um valor X, eu vendo uma cópia do filme para alguém e não me interessa o que ele vai fazer com essa cópia. Ele pode usar de várias maneiras. Naquela época, só podia usar de uma maneira, projetando numa sala e cobrando ingressos do público para ver. Hoje não faria o menor sentido, ninguém disponibiliza cópia, mesmo com pagamento fixo, sem saber depois por onde vão essas cópias. No final, as operações de distribuição e exibição significavam, inclusive, o retorno das cópias ao distribuidor, que é o agente autorizado a fazer a exploração comercial do filme. E dessas cópias que retornavam ao distribuidor, muitas estão nas cinematecas, muitas constituíram os primeiros acervos com a ideia de preservar. Tem uma cópia aqui do Viagem à Lua, vamos guardar. Onde é? Na Cinemateca da Finlândia, porque esse filme passou lá e foi preservado no acervo fílmico daquela cinemateca. O Méliès, só nesse período da produtora dele, que foi de 1897, 96, 97, 1905, aí, ele produziu 500 títulos. Então, se a gente imaginar o tamanho da metragem desse material, em termos de como isso foi arquivado num primeiro momento para uso e depois já com uma ideia de preservação, de construir uma memória, né? Então essa ideia de que a memória do cinema teve que ser construída, assim como a linguagem também teve que ser construída a partir desse dispositivo tecnológico, que era a câmera, o projetor e os demais acessórios, né? É curioso isso, porque a gente sai de uma corrida que tinha muito com experimentação científica, inclusive, né? Tanto se a gente pensar qual era o ambiente do Thomas Edison, que tinha uma grande fábrica de invenções, com equipes contratadas, trabalhando, né? Com diversos inventos, mas ele não era um cara do ramo da fotografia como os Lumière, era o dono de uma das maiores fábricas de equipamento fotográfico da Europa. Então, e aí tem aquela frase famosa do Louis Lumière, isso aqui é uma invenção que a gente não sabe quanto tempo vai durar, pode ser que dure 6 meses. Tem até um texto
do Fernão, que fala das mortes do cinema, onde uma dos tópicos das possíveis mortes do cinema é essa frase, que o cinema é inventado e ninguém sabe bem quanto tempo ele vai durar. Claro, porque não se tinha essa compreensão, né, do quanto a linguagem teria que ser construída como forma de arte, de espetáculo público. Isso não estava posto, né? Foi uma construção, como eu disse, é como papel para alguém que não sabe escrever, né? Então, quer dizer, essa construção de como o cinema passou a ser um suporte de informação de grande amplitude espacial, ainda não havia uma noção da questão temporal. Quanto tempo esses filmes vão durar? Ninguém sabia, ninguém tinha essa resposta. Até a Kodak dizer, nós fabricamos e garantimos por 100 anos, né, a integridade do negativo, desde que armazenado em condições ideais de temperatura e pressão. Quer dizer, então é um período que oferece muitos desafios em termos de pesquisa, né? Então esse experimento tem muito esse sentido de ele é totalmente observacional, né? Ele gera muitas perguntas, né? E ainda poucas respostas, porque se a gente, com essa metragem aqui, se a gente imaginar 5.000 filmes de 1 hora, multiplicado por 1.645 metros, é uma quantidade absurda. E aí depois estava lendo um texto do Moretti, que saiu no livro da Socini, inclusive, daquele sobre memória das imagens, e em 1926, as duas cinematecas que surgem na França, em Paris, uma de Saint-Étienne e a outra da Vila de Paris, são, na verdade, arquivos fílmicos e que têm uma finalidade de organizar esses filmes, que são cópias, para as escolas. E só na década de 30 que começam a surgir as cinematecas com uma ideia também de guardar, preservar, para que possa ser. Então, ou seja, existe um trajeto, né, assim, bastante desafiador nesse momento de passar desse momento nebuloso, assim, do Big Bang, até você ter uma construção, vamos dizer, pragmática de como é que nós vamos preservar e guardar todos esses filmes, né, e sem alternativas, né. E aí uma das coisas, pena que não está rodando aqui ainda, mas uma outra pergunta que a gente pode fazer, do ponto de vista da pesquisa, é exatamente a trajetória desses fragmentos de filmes, lá de 1890, mesmo a saída da fábrica, como esses filmes chegaram até nós. Quer dizer, uma trajetória temporal absurdamente baseada na condição que o suporte oferece para a sua permanência no tempo. Se não houvesse essa integração que aconteceu das tecnologias eletrônicas, é muito fácil a gente imaginar que a gente, para ver esses 10 minutinhos de fragmentos da história do cinema, a gente teria que ter um projetor em película aqui, provavelmente 16 milímetros, né? Esse material teria que ter sido pesquisado em algum lugar com as cópias. Dessas cópias nós teríamos que gerar um internegativo, né, para poder montar na moviola e depois montar esse internegativo com os fragmentos dos filmes que a gente gostaria de ver, e aí gerar uma cópia pedindo uma redução de 16 milímetros. Então, um processo tecnológico. E daí, desse material, passar por um telecine e gerar uma cópia em suporte eletrônico capaz de rodar aqui. Em 1912 aparece o primeiro filme de 60 minutos, que é o Queen Elizabeth. 60 minutos, né? O Nascimento de uma Nação, né, do Griffith vem 2 anos depois, né? Então, assim, essa ideia de expansão também da narrativa, ou seja, vamos dizer, quem trabalhava com cinema entender que pode montar um programa não mais baseado na fragmentação de pequenas histórias organizadas, muitas vezes um pouquinho de comédia, um pouquinho de drama, um pouquinho de variedade, né? Também é uma descoberta que a tecnologia propicia. Esse filme
do resgate da criança, é considerado também um marco da narrativa pelo uso da montagem. É um filme que, na época, 1905, ele avança muito na técnica de construção narrativa pela montagem, pela construção da trajetória dos personagens em relação ao tema do filme, que é o resgate de uma criança sequestrada, um bebê sequestrado. Então tem vários marcos assim, importantes desse período que merecem atenção em relação à pesquisa, né? Curioso, um padrão que existe, que é exatamente o nascimento. Bom, quem é do cinema sabe o que é montar a produtora em casa, né? Quantas produtoras geralmente começam em casa, né? Naquela época também foi assim. Quase todas as produtoras dos fabricantes de equipamento, o Méliès fez isso, ele construiu um estúdio no jardim da casa dele. Né? E esse cara aqui, o Cecil Hepworth, também, a produtora dele funcionava no chalé que ele morava, nos arredores de Londres, né? E a mulher dele foi a atriz do filme, é a mãe do bebê, o bebê que era filho deles é o personagem da criança sequestrada, e ele faz o personagem do pai que vai atrás seguindo o cachorro para sequestrar. E aí assim, ele foi produtor, mas ele não dirigiu o filme. Então tem um crédito para a diretora que se chama, são dois diretores, perdão, é uma mulher chamada Luanne Fitz-Hyman, que dirigiu esse filme, e um filme que chamou a atenção por essa construção pela montagem, e daí o sucesso do filme, porque é um tema candente até hoje, o sequestro de um bebê e o resgate, né? Esse documentário informa que tem esse relato de que ele vendeu tantas cópias que teve que refazer o filme 2 vezes, o que seria, do ponto de vista do business, né? Ou seja, foi preciso descobrir uma outra forma de, não posso gastar meu negativo vendendo cópia e ter que refazer o filme, eu preciso preservar esse negativo original para que eu possa. Então, provavelmente nesse momento, alguém que trabalhava com processamento começou a desenvolver uma tecnologia que assim, vamos copiar o negativo, gerando um internegativo, né, um chamado master. Se a gente pensar bem, até alguns anos atrás, quando os filmes circulavam ainda em cópias 35mm ou 70mm, acho que essa lógica funcionava também. Você não vai pegar o negativo original de um filme de 100 milhões de dólares e passar na máquina 1.500 vezes para fazer cópias. Você gera várias cópias desse negativo original montado, e nem vou falar na parte digital, falando ainda se a gente estivesse de uma concepção ainda puramente fotoquímica, ou seja, vamos gerar vários masters, e desses masters serão geradas as cópias que vão para a sala de cinema. E depois eu fiquei pensando, no Brasil tinha aquela lei que dizia assim, filme estrangeiro tem que ser copiado em laboratório nacional. Então, todas as grandes distribuidoras que operavam circuitos comerciais mandavam para os laboratórios brasileiros cópias dos negativos, ou seja, um internegativo, com um master de som. E a partir desse material eram geradas, digamos, 600 cópias do mesmo filme para alimentar a programação de 600 salas em 600 lugares diferentes. Vejo que a questão do espaço-tempo está presente de maneira positiva, desafiadora, porque assim, como fazer chegar mais longe esse material que é informação, no caso um pacote com 10 rolos de filme, um pacote é relativamente fácil de transportar, pesa mais ou menos 50 quilos, né? Mas se você fala em 800 cópias do mesmo filme, são 800 pacotes de 50 quilos. Né? E lembrando que tinha essa dinâmica que se estabeleceu, que assim, quando acaba a licença do filme naquela sala de cinema, as cópias voltam para onde? Para o distribuidor, que é quem tem o direito de fazer o filme circular. Enquanto isso não acontece, se a cópia não voltar, o distribuidor tinha direito de cobrar do exibidor. Cadê as cópias do Tubarão que você não me devolveu? No Brasil teve inclusive um período interessante que, quando vencia o certificado de censura dos filmes, era anunciada uma última sessão, geralmente à meia-noite, e depois as cópias eram incineradas.
porque elas não tinham mais certificado de censura, e o distribuidor achava que não compensava o custo de recolher essas cópias. Vocês imaginam a logística de recolher 800 cópias, 800 pacotes de 50 quilos, recolher de todas as salas e trazer de novo. Então, muitas vezes, se usava esse artifício, né, porque fica muito caro, você tem uma logística muito complexa. A gente pensar nessa dimensão mundial que o cinema alcançou muito rápido, né? Tem um relato que quando o Chaplin voltou à Inglaterra já com sucesso, ainda ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ele desceu na estação de trem, tinha 50 mil pessoas ovacionando ele. Então, em termos de amplitude de circulação, né, é um padrão bastante elevado. Né? Nesse período, é exatamente onde surge uma ideia que leva para uma dimensão industrial, na medida que você tem domínio da questão da linguagem, você inventa uma linguagem narrativa própria do cinema, que o aproxima do espetáculo público, e trabalha com uma dimensão de fabricação em série, de muita quantidade de produtos circulando, e é isso que alavanca, né, essa operação industrial do cinema. Agora, a questão do patrimônio apareceu como algo que precede a ideia de memória. Quer dizer, primeiro preservar o patrimônio para poder continuar fornecendo filmes aos circuitos exibidores que estão também se organizando. Em 1905 você não tinha um circuito de exibição com, né, os cine-teatros vêm depois, vem no final da década de 10, né, e tem o auge na década de 20, né, então você tem todo um momento assim de gênesis, como eu disse, de um certo Big Bang, e uma das grandes questões certamente é os filmes que desapareceram porque foram vendidas tantas cópias que o negativo se perdeu, né, e eventualmente poderão existir fragmentos, né, traços desses filmes, ou material documental, cartaz, algumas fotos, enfim, material de jornais e revistas, né, mas você não tem mais o acesso, né, à imagem original do filme que está no negativo.